Olá! Hoje a gente sabe que quase todos os serviços públicos estão se tornando digitais. Isso é ótimo, traz mais eficiência, mais acesso, mas junto com tudo isso vem um desafio gigantesco, a segurança cibernética. E é por isso que hoje nós vamos mergulhar fundo na resposta que o Poder Judiciário brasileiro construiu para esse desafio, analisando em detalhes a Portaria 162 do Conselho Nacional de Justiça. Olha, a própria portaria já começa, digamos, bem direto ao ponto. Essa citação que a gente tirou logo do início do texto não é só um aviso. Ela é, na verdade, a razão de ser de toda a estrutura que a gente vai ver. O que o documento está dizendo é: o risco não é mais uma teoria, uma coisa distante. Ele é real, ele é sofisticado e ele tem a capacidade de parar serviços que são essenciais para todo mundo. Bem, para a gente conseguir entender essa grande arquitetura de defesa, nosso roteiro vai seguir 5 passos bem claros. A gente começa entendendo contexto, depois a gente passa para a estratégia e seus componentes práticos, que são os protocolos e os manuais, e no final a gente fecha com uma reflexão sobre o que tudo isso significa para o futuro da justiça. Então vamos para a nossa primeira parte. Uma norma com essa complexidade toda não surge do nada, né? Ela é uma resposta a um cenário legal e tecnológico que já estava em plena transformação. Entender essa base é fundamental para a gente compreender a força da Portaria 162. E o mais interessante aqui é ver como a portaria se conecta com todo um ecossistema de normas. Ela não está sozinha. Ela dialoga diretamente com leis importantíssimas como a LGPD e o Marco Civil da Internet. Mas ela vai além. Ela incorpora padrões técnicos internacionais, como as normas da família ISO 27001, que são basicamente o que há de melhor em práticas de gestão de segurança no mundo todo. Ou seja, é uma defesa que tem uma base legal muito sólida e, ao mesmo tempo, um rigor técnico de ponta. Ok, já entendemos o cenário. Agora a gente chega no coração da nossa análise. A resposta do Judiciário. A Portaria 162 de 2021 não é só mais uma regra na prateleira. Pense nela como plano de batalha, um guia detalhado para unificar e fortalecer a defesa cibernética em todo o país. Formalmente falando, o objetivo da norma é esse aí. E a palavra-chave aqui é a prova. Sabe por quê? Porque a Estratégia Nacional, a tal da IEM-SEC-PJ, já tinha sido criada. O que a Portaria 162 faz, então, é dar vida a essa estratégia. Ela pega a ideia e transforma em documentos que funcionam na prática, em guias que os tribunais podem e devem usar no dia a dia. Ela transforma, literalmente, a intenção em ação. E isso nos leva a um ponto muito importante sobre a seriedade desse trabalho. A gente não está falando de um memorando de 2 ou 3 páginas. O conjunto de documentos que a portaria aprova, bom, ele tem mais de 100 páginas de diretrizes de procedimentos técnicos. É um verdadeiro compêndio, o que mostra o tamanho e a complexidade do desafio que se está enfrentando. Certo. Então como é que essa estratégia toda se organiza? O ponto de partida é o artigo 1º da portaria. É ele que aprova 3 protocolos de ação que são a espinha dorsal de toda a resposta a incidentes. Juntos, eles cobrem o ciclo completo de uma ameaça. A gente pode pensar nesses 3 protocolos como se fossem manuais de jogo para situações diferentes. O protocolo de prevenção é o plano para o dia a dia, para fortalecer as defesas o tempo todo. O de gerenciamento de crise é o plano de emergência, para quando o ataque acontece e o estrago é grande. E o de investigação é a perícia, o depois do jogo, para garantir que os responsáveis sejam encontrados. Vamos olhar mais de perto o primeiro. O anexo 1 da portaria define um ciclo que não para, baseado em 5 funções. Primeiro, identificar o que precisa ser protegido e quais são os riscos. Depois, proteger tudo isso. Em seguida, detectar qualquer atividade estranha o mais rápido possível. Se algo acontecer, responder de forma organizada. E, por fim, recuperar os serviços. É um sistema dinâmico que está sempre girando. E aqui tem uma distinção que o anexo 2 faz que é simplesmente vital. Nem todo problema de segurança é uma crise. Um incidente pode ser uma falha técnica, uma coisa pontual. Já uma crise é algo muito maior. Ela causa um dano sério à imagem ou à operação. Ela afeta a atividade principal do tribunal e, claro, chama a atenção da mídia. É essa diferença que define quando o protocolo de crise, que é muito mais intenso, precisa ser ativado. E, para fechar os protocolos, o terceiro, que está detalhado no anexo 3, é o que conecta a resposta técnica com o mundo do direito. O objetivo dele é bem claro: fazer com que os crimes cibernéticos não fiquem impunes. E como ele faz isso? Criando regras muito rigorosas para coletar e preservar as provas digitais, construindo aquela ponte que é necessária para uma investigação policial e para uma ação do Ministério Público.
Ok, a gente já viu os planos de ação. Mas como se constrói a fortaleza para que esses planos funcionem? É aí que entra a segunda parte importante da portaria, o artigo 2º, que aprova 4 manuais técnicos. Se os protocolos são a estratégia de jogo, os manuais são a engenharia, a construção do campo. E aqui estão eles. Cada manual ataca uma área essencial. Um foca em proteger as infraestruturas críticas, outro em prevenir ameaças. O terceiro cuida da gestão de identidades, ou seja, quem pode acessar o quê. E talvez o mais fundamental de todos, o Manual de Educação e Cultura, que entende que a defesa depende das pessoas e busca transformar cada servidor em um agente de segurança. Depois de passar por toda essa estrutura, a gente pode começar a juntar as peças e entender o real impacto dessa portaria. Ela é muito mais do que um conjunto de regras. Ela é, na verdade, a consolidação de uma visão de futuro para um poder judiciário que precisa ser digital, mas, acima de tudo, resiliente. Então, se a gente pudesse resumir, os pontos seriam estes. A Portaria 162 cria uma estratégia única que padroniza a segurança em todos os tribunais. Ela tem uma visão de 360 graus que vai da tecnologia até as pessoas. O foco dela não é só se defender, mas ser resiliente, ou seja, ter a capacidade de aguentar um ataque e se recuperar rápido. E por fim, ela transforma a segurança cibernética num pilar estratégico, algo tão essencial quanto o prédio de um fórum. E a gente termina com essa provocação. Em um mundo onde os processos são digitais e os dados são o bem mais precioso do sistema, a confiança da sociedade depende diretamente da segurança desses sistemas. A Portaria 162, no fundo, nos diz o seguinte: proteger dados é proteger o direito. E garantir a segurança do sistema é garantir a própria validade e a confiança na justiça na era digital.